Eu queria que você falasse um pouco mais o que vocês recebem lá, de que forma vocês vêm ajudando, porque, né, a gente tira, né, acho que o problema mais famoso da criança é a língua presa, né? Vamos lá, mas eu creio que não seja só isso e tem muito mais coisa. Então eu queria que você desse uma destrinchada do que normalmente, até para quem está assistindo poder se identificar, porque de repente a pessoa está com um filhinho em casa, ele está com algum probleminha, mas a pessoa não sabe a quem recorrer. Então, assim, é importante que a gente deixe de forma bem clara a quem a pessoa pode recorrer. Poxa, o fonoaudiólogo, de que forma que ele pode te ajudar? Qual é o problema que a criança eventualmente pode ter que o fonoaudiólogo pode estar indo ajudar? E como você falou, né? E ajudar a família, né? Porque a angústia do pai e da mãe é gigante, mas infelizmente as pessoas não têm, às vezes não têm muito acesso à informação e acaba que a pessoa não sabe a quem recorrer. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação, né? O que vocês recebem lá, que casos vocês podem ajudar. Perfeito essa colocação. E a gente tem que pensar que a fonoaudiologia, na verdade, é a ciência da comunicação. E a gente atua nas diferentes etapas da vida. Então, desde o bebezinho que acabou de nascer até o idoso, né? A melhor idade. E aí, as áreas da fonoaudiologia crescem cada dia mais. Então, vamos pensar na área da medicina, que tem as suas áreas específicas, seja cardiologia, endocrinologia, pediatria. Na fonoaudiologia, a gente também tem áreas específicas, né, para atuar, né? Então, a gente tem a área da audição, a área da voz, a área da linguagem, a área da perícia em fonoaudiologia, que são áreas mais novas, enfim, mas aquelas que são mais antigas, que surgiram com o aparecimento da profissão, né, são as áreas que as pessoas mais conhecem, né? Então, no seu conhecimento, pense em fonoaudiologia, pense em língua presa, porque você está provavelmente na área da comunicação, né? Mas a fonoaudiologia atua se a gente pensar desde o nascimento, aí um bebê nasceu. Por que a fonoaudiologia vai atuar ali? Uma criança que não fala, como é que a gente vai pensar em comunicação, né? Mas nós atuamos desde do processo de alimentação daquela criança, de dificuldade de sucção. Então, quando você fala de língua presa, um bebê que nasce com língua presa pode provavelmente ter dificuldades para se alimentar, para mamar no peito da mãe, para sugar, e aí a gente precisa pensar em estratégias, avaliar essa criança para verificar a melhor conduta ali para auxiliar. E aí, quando a gente pensa em comunicação, em fala especificamente, a gente consegue prever dificuldades quando a gente está analisando esse bebezinho logo que nasce. Então, se ele teve dificuldade para mamar, não tem a língua presa, ele provavelmente vai ter dificuldade para falar, porque essa boca, quando ele nasce, a função dela é sugar. Mas depois ela vai exercer outras funções, né? Então a gente atua desde da sucção, né? Que é essa habilidade de sugar no seio da mãe, na mamadeira, depois essa boca vai mastigar, é uma boca que também precisa estar em equilíbrio para poder ter uma boa respiração pelo nariz. Então, vem nessas diferentes funções de alimentação, de sucção, mastigação, respiração, e aí a organização dessa boca para fala, para se comunicar, né? Ao mesmo tempo, comunicar não é só falar, né? A gente comunica por gestos, então a gente precisa ter habilidade motora para isso também. A gente comunica escrevendo, a gente comunica por sinais. Então existe uma vastidão de conhecimento dentro da fonoaudiologia para a gente poder proporcionar e possibilitar comunicação. Ao mesmo tempo, a gente, para atuar nessa criança que está com dificuldade de comunicar, que existe uma angústia desse pai que procura fonoaudiologia porque ele não está falando, uma criança de 2 anos, a gente precisa entender o desenvolvimento infantil dessa criança. Então, nós somos especialistas na Clínica Estia por estudar o desenvolvimento infantil dessa criança e entender por que essa comunicação está com dificuldade. Será que eu tenho outras áreas de desenvolvimento dessa criança que estão dificultando também para que ela consiga se comunicar melhor, para que ela consiga desenvolver a capacidade de se comunicar? Então a gente faz um levantamento muito minucioso de todas essas habilidades para poder entender
de fato, o que está acontecendo com essa criança, né? E aí existem diferentes transtornos da comunicação, diferentes transtornos de linguagem e fala. Então, quando a gente pensa que a gente quer comunicar algo, eu preciso pensar naquilo que eu quero comunicar, eu preciso ter intenção de comunicar algo, né? Então, as dificuldades já começam aí. Então, eu tenho pessoas que têm dificuldade de ter intenção de se comunicar, intenção de interagir, e eu preciso trabalhar com essas habilidades, desenvolver essas habilidades. Então, por exemplo, uma criança com autismo, eu não penso só na dificuldade de produzir sons, de falar propriamente dito, mas existe uma dificuldade de ter a intenção de comunicar, de dividir a atenção com alguém, de dividir um momento no brincar com alguém, e aí de dividir a comunicação. Então, a gente tem atuação dentro dessas áreas também, né, da linguagem. E aí, quando a gente pensa na intenção de comunicar uma mensagem, eu preciso ter vocabulário suficiente, ter palavras suficientes para comunicar algo, se eu estiver falando de fala, lógico. E essas palavras precisam estar organizadas numa frase, essa frase precisa fazer sentido, né? Então, existem muitas nuances aí quando a gente fala de fala, linguagem, comunicação. E aí, quando a gente se depara com uma criança com dificuldade, a gente precisa rastrear todos esses aspectos, todas essas habilidades de maneira muito minuciosa, desde o seu desenvolvimento, seja na área cognitiva, de resolução de problemas, seja na área motora, grossa, como que o corpo se movimenta de maneira mais grosseira, na sua movimentação mais refinada, quando a gente pensa em movimentos de membros, movimentos de mão, para a gente pensar no movimento da boca, que é um movimento mais refinado ainda. Então, por isso a gente precisa fazer todo esse rastreio, né? E aí, quando a gente pensa na fala, a gente precisa pensar nessa mensagem, como ela está sendo construída, porque eu posso ter uma criança que não tem troca de som, mas ela não consegue se fazer entendida mesmo assim. Sim. Né? Então, existem todas essas especificidades. Quando a gente pensa na área infantil, parece que é uma área pequenininha, sim, mesmo assim, dentro dessa especificidade, existem tantos detalhes, né, para fazer sentido e para a gente conseguir encontrar a melhor abordagem de tratamento e para a gente conseguir criar um plano de tratamento para, de fato, ser eficaz, eficiente no tratamento e em curto prazo de tempo essa criança já conseguir se comunicar bem e não necessitar mais de acompanhamento.